Boa noite, gente, tudo bem? Mais uma semaninha. Oxe, tô com o cabelo incomodando aqui. Olha nós aqui outra vez. Olha nós aqui outra vez. Beleza. Boa noite, gente. Espero que estejam todos bem. Apesar dos pesares, né, que todo mundo tem, mas a gente tá aqui. É isso que importa. É a gente fazer disso aqui não é uma obrigação, mas é um passo importante. Toda segunda-feira a gente tá aqui para querer melhorar, coisa que a gente vai falar hoje no nosso boa noite, que a gente vai falar hoje no nosso evangelho, né? Essa vontade que a gente tem de melhorar, de se aproximar mais das coisas de Deus, de trabalhar o nosso desapego. Então, que isso seja cada vez mais forte em nós. A gente acaba colocando algumas coisas, e não digo só quem faz ao vivo, né? Mas as outras pessoas que fazem outros dias o evangelho, porque não podem fazer com a gente, fazem outros dias, se abstêm de fazer algumas coisas para estar firme e forte, né? No horário, que a gente sabe que a espiritualidade está aqui, já está aqui junto com a gente. Então, isso é muito importante, é essencial. Então, enquanto a gente está conversando, vão pegando a água de vocês, turminha, tá? Individual, cada um com a sua necessidade, cada um vai receber o seu remédio que precisa para tratamento físico, espiritual. Hoje a gente vai falar de um tema muito bacana. Sempre é, né, gente? Eu falo, mas sempre é bacana, sempre é forte. Hoje a gente vai encerrar vai ser nosso último dia de evangelho, utilizando efetivamente o evangelho segundo o Espiritismo, que é a base de tudo, né? E aí semana que vem a gente entra com outro livro que eu vou falar para vocês, mas o evangelho é sempre a base, é sempre a pedra fundamental, tá? E hoje a gente vai falar sobre nós, prece aos obsidiados. Que atire a primeira pedra quem não sofre ou quem nunca sofreu uma obsessão, né? Não tem como, nesse planeta que a gente vive. Mas o importante é isso, é a gente estar com esse nosso pensamento em Deus, tentando melhorar, tentando fazer o nosso melhor, usando de uma forma que a gente acha melhor, né? O nosso livre-arbítrio, trabalhando a nossa reforma íntima, nosso vigiar e orai. Então isso é de uma importância imensa, né? Então, já entrando nesse clima, eu vou ler uma mensagem ímpar hoje, tá? Do mesmo livrinho que a gente usou na semana passada, Momentos de Reflexão, tá? Da mensagens mandadas pelo Emmanuel, pelo André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier. Quem tá entrando, muito boa noite, pegando água de vocês, tá? Mandando aviãozinho, compartilhando a nossa live. Eu tô com a Celina aqui no meu colo, pegando água pros bichinhos, viu, gente? Tá? Não se esqueçam, por favor, pro seu cachorrinho, pro seu gatinho, pro teu passarinho, se você tiver. Eu conheço gente que tem tartaruguinha, pega água pra tartaruguinha, ok? Então, mais uma vez lembrando que a gente hoje a gente vai ter tratamentos muitos
fortes, bonitos. A gente vai encaminhar muitos irmãos que nos obsediam. A gente vai encaminhar para a luz, a gente vai ajudar a espiritualidade que sempre está aqui com a gente, sempre presente no nosso evangelho. A gente vai auxiliar, a gente vai fazer parte dessa equipe que vai encaminhar esses irmãos obsessores. A gente vai encaminhar para a luz, com esse nosso amor, com essa nossa união, tá? Então hoje eu vou ler uma mensagem ímpar. Conhecimentos. Quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, mais responsabilidades em nossas ações, através dos nossos pensamentos, palavras e atos. Gastamos e transformamos constantemente as energias do Senhor em nossa viagem evolutiva, nos setores da experiência. Então, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente desperta para o lado espiritual, como a gente falou, de se aproximar das coisas de Deus, mais responsabilidade a gente tem nas nossas ações, como a gente falou, da gente aumentar o nosso vigiar e orai, né? Usar de uma maneira correta o nosso livre-arbítrio. Como ele fala aqui, através dos nossos pensamentos, palavras e atos, a gente gasta e transforma constantemente as energias de Deus na nossa encarnação. Então que a gente possa passar por essa viagem, por essa encarnação, né? Nessa vida terrena de uma forma cada vez mais consciente, que a gente possa olhar para trás e ver o quanto a gente melhorou, ver o quanto a gente evoluiu, né? Como se diz, deixando o homem velho e trazendo o homem novo para esse mundo que tanto precisa desse homem novo. Esse mundo, essa terra que está em transição, que precisa muito, gente, muito da nossa colaboração moral, espiritual. É essa nossa responsabilidade que a gente, a cada conhecimento, a cada evangelho, a cada aprendizado, a gente tem. Então a gente está aqui, não é por acaso. Só orgulho de vocês, alegria, a nossa alegria nessa nossa caminhada. Fecha os seus olhos, vamos agradecer essa energia, esse momento com Deus, com Jesus, com os nossos mentores, com os nossos irmãos desencarnados, os nossos entes queridos que têm permissão para vir participar do nosso Evangelho, os nossos, quem sabe, nossos perseguidores espirituais que estejam aqui com a gente agora, se banhando dessa energia, desse bálsamo de Jesus, participando dessa nossa transformação, que vocês possam se transformar também junto com a gente. Nós pedimos perdão, nós perdoamos e pedimos perdão a Deus por tudo que fizemos de errado nessa ou em outras encarnações, e que a gente possa desvencilhar laços, correntes
que nos amarram, que sejamos livres, todos livres, para seguir o nosso caminho de muito amor, de muita luz, sempre. Que tenhamos o entendimento, que Deus nos dê o entendimento de cada palavra do Evangelho de Jesus e que essa palavra entre no nosso coração sempre, cada dia, a cada desafio que aparece pra gente e que vai aparecer. E que a gente possa inspirar outras pessoas a agir da melhor forma, com o coração, com a bondade. E assim a gente consegue ter uma encarnação de mais alegria, de mais felicidade, próximos de Deus. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, que vai higienizar os nossos lares, que vai fazer os tratamentos, as curas físicas, mentais e espirituais. E a equipe que está aqui pronta para encaminhar os nossos irmãos inferiores para a luz, para que eles não percam mais tempo na sua jornada. E com essa alegria, com esse amor, a gente inicia mais um Evangelho dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Muito bom. Então hoje o nosso tema, não vou perder muito tempo, a leitura, nossa última leitura, só para vocês terem uma ideia, isso aqui tudo é o que a gente leu, e aqui acaba aqui. Aí aqui já vem páginas, o índice, né? Que já não interessa mais pra gente. Então a gente vai pro nosso último item, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, item 81, então eu vou ler o prefácio, Pelos Obsidiados. Então, como eu falei no começo do Evangelho, gente, todos nós, em algum momento, sofremos obsessão. Exatamente pelo fato da gente não ser, aliás, pelo fato da gente ser espírito inferior. E o que a gente acaba atraindo são espíritos inferiores, né? E aqueles espíritos que acabam acompanhando a gente de existências passadas, por vingança, por ódio, por raiva, né, mágoas, que a gente pode trazer de vidas passadas. Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, vai ter a nossa prece. Então muito amor hoje no coração, viu, gente? Para os nossos irmãos. Prefácio, eu vou ler. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão ouvindo direitinho? A música não está atrapalhando o som? Só para eu saber, qualquer coisa eu baixo o volume. Tá tudo bem. A obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Tá bom? Ótimo, gente. Obrigada. Belezinha. Eu vou voltar essa frase. A obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo.
apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, quer dizer, uma coisa simples, né? Até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades medianímicas. Na mediunidade, o escrevente se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com exclusão de todos os outros. Então, o médium só vai ficar escrevendo mensagens daquele espírito, né? E o próprio espírito obsessor afasta os que precisam de atendimento. Os maus espíritos se multiplicam ao redor da Terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. É o que a gente falou. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos, quer dizer, da punição, dos quais a humanidade é o alvo deste mundo. A obsessão, como as doenças e todas as tribulações da vida, deve então ser considerada como uma prova ou uma expiação e aceita como tal. Então, essa obsessão que a gente pode sofrer, nenhum espírito se aproxima de nós senão pela afinidade, né? Por sintonia. Então, se eu estou sofrendo algum mal, é uma prova que eu estou passando, é uma expiação, né? É o que ele está falando aqui. Da mesma forma que as doenças são o resultado de imperfeições físicas que tornam o corpo acessível a influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que o expõe a um mau espírito. Então, se eu sou uma pessoa com condutas ruins, pensamentos ruins, eu estou me expondo a espíritos maus, inferiores. A uma causa física se opõe uma força física, né? Então, para uma causa física vai ter uma força física. Para uma causa moral é preciso pôr uma força moral. Para se preservar das doenças, se fortifica o corpo. Então ele está dando aqui uma solução, né? Então se alguém exige uma força de mim, eu vou retribuir com força física, né? Para uma causa moral, eu vou impor uma força moral, né? Não adianta eu estar discutindo, batendo boca com outra pessoa no mesmo nível. Não vai se chegar a nada. Então alguém tem que se impor moralmente. Como ele fala, para se preservar das doenças, se fortifica o corpo. Para se garantir da obsessão, é preciso fortalecer a alma. Daí, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar pela sua própria melhoria, o que basta o mais frequentemente para o livrar do obsessor, sem o socorro de pessoas estranhas. Pessoas estranhas seria a gente ter que ir para um centro espírita, passar por um tratamento, né? Esse socorro se torna necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque então o paciente perde por vezes a sua vontade e o seu livre arbítrio, porque essa obsessão de subjugação, depois eu vou falar isso, a pessoa se anula completamente. Aí vem doenças, né? A obsessão, ela é quase sempre o resultado de uma vingança exercida por um espírito e que o mais frequentemente
tem a sua origem nas relações que o obsidiado teve com ele numa precedente existência. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado está como envolvido e impregnado de um fluido nocivo que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que é preciso o desembaraçar, né? Desembaraçar o obsidiado. Ora, um mau fluido não pode ser repelido. Olha só, um mau fluido não pode ser repelido por um mau fluido. Por uma ação idêntica à do médium curador, nos casos de doença, é preciso expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor que produza, de alguma sorte, o efeito de um reativo, sempre melhor. Essa é a ação mecânica, mas que não basta. É preciso também e, sobretudo, agir sobre o ser inteligente, com o qual é preciso ter o direito de falar com autoridade. E essa autoridade não é dada senão pela superioridade moral. Quanto mais esta autoridade moral é grande, a superioridade moral, quanto mais esta é grande, maior é a autoridade. Ainda não é tudo. Para assegurar a libertação, é preciso levar o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios, é preciso fazer nascer nele o arrependimento e o desejo do bem, com a ajuda de instruções habilmente dirigidas. Nas evocações particulares, feitas com vistas à sua educação moral. Então, pode-se ter a dupla satisfação. Olha que legal, né? Quando de repente a gente consegue, além de se libertar do espírito, a gente pode encaminhar ele para o bem. Aí ele fala assim, pode-se ter a dupla satisfação de livrar um encarnado, né, deixar aquela pessoa livre do obsessor, e de converter um espírito imperfeito. Olha que coisa linda. A tarefa se torna mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, traz seu concurso de vontade e de prece. Então, eu tenho a vontade de querer me livrar dessa obsessão. Então, eu preciso me transformar, eu vou trabalhar a prece. Não ocorre assim quando este, seduzido pelo espírito enganador, ilude-se sobre as qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que este último o mergulha. Então, é a influência que o obsessor vai colocando na cabeça do obsidiado, né? A ilusão. Porque então, longe de secundar, ele repele toda a assistência. É o caso da fascinação, né? É um tipo de obsessão. A gente falou da subjugação, que é a mais perigosa. É o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde do que a subjugação, mais violenta. Em todos os casos de obsessão, para finalizar aqui, gente, a prece é o mais poderoso auxiliar para agir contra o espírito obsessor. Aí, antes de eu ler as minhas considerações,
Eu só vou ler um adendo aqui, gente, uma nota do Kardec que é muito importante. Tá lá no final, se você tá com o Evangelho. Kardec fala assim, olha que essencial. A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Ela exige também tato e habilidade para conduzir ao bem espíritos frequentemente muito perversos, endurecidos e astuciosos, porque existem rebeldes em último grau. Na maioria dos casos, é preciso se guiar segundo as circunstâncias. Mas qualquer que seja o caráter do espírito, é um fato certo que não se obtém nada pela violência ou pela ameaça. Toda influência está na ascendência moral. Então ele está fortalecendo aqui. Toda influência está na ascendência moral. Eu só vou influenciar o outro se a minha moral for maior que a do outro. Uma outra verdade, igualmente constatada pela experiência, assim como pela lógica, é a completa ineficácia, gente, de exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou sinais materiais quaisquer, né? Fica assim, o espírito vai rir da tua cara, né? Não vai adiantar em nada. A obsessão, para finalizar, a obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas e requer, por vezes, um tratamento simultâneo ou consecutivo, seja magnético, seja médico, para restabelecer o organismo, né? A causa estando, olha aqui, para ele finaliza assim, ó. A causa estando destruída, resta combater os efeitos. Então, eu sou uma pessoa que me deixei obsediar a um ponto, a um grau, aonde a espiritualidade trevosa, né, esse obsessor, me levou a ficar ruim, meu organismo ficar ruim. Então, a partir do momento que eu me livrei desse obsessor, o que me resta? Curar os efeitos, as doenças que eu adquiri, né? Então, gente, eu vou ler duas questõezinhas aqui do Livro dos Espíritos, a 475, no capítulo. É um tema, gente, que se deixar a gente vai horas a fio conversando sobre obsessão, né? Que ainda existe no nosso planeta. Questão 475. Aqui. No capítulo, gente, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, tá? Na questão 475, Allan Kardec pergunta: pode uma pessoa por si mesma afastar os maus espíritos e se libertar do domínio deles? Resposta: sempre se pode sacudir o jugo quando se tem vontade firme. É o que ele fala ali, quando se tem vontade firme. E a questão, são várias questões sobre obsessão, tá, gente? Eu não vou ler todas, só peguei essas duas. E a 478, Allan Kardec pergunta: existem pessoas que, embora animadas, olha que bacana, embora animadas de boas intenções, não deixam de ser obsediadas.
Qual o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Então a gente pode falar até de nós, né? Tá se arrumando aqui. Então, pessoas que, embora animadas de boas intenções, não deixam de ser obsediadas. Qual o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Resposta: cansar-lhes a paciência, não dar nenhuma importância às suas sugestões e mostrar-lhes que estão perdendo o seu tempo. Ao verem que nada conseguem, se afastam. Então, a partir do momento que aquele espírito começa a enxergar que o seu obsediado está se preocupando em ler o evangelho, está se preocupando em fazer evangelho no lar, está se preocupando em frequentar uma casa espírita, né? Em assistir palestra, em tomar passe, ele vai desistir. Não tem porquê ele continuar, porque a sintonia vai mudar, né? As casas espíritas, gente, os centros espíritas, existe uma proteção, né? Existe uma proteção, uma egrégora espiritual, onde eles barram a entrada de espíritos malfazejos, né? Vez ou outra deixa entrar, sim, para que eles possam receber, né? Esses fluidos de bem que tem lá dentro. Então, é um lugar de proteção. Então, a partir do momento que a gente começa a mudar a nossa frequência, o espírito obsessor não tem mais contato com a gente. Ele vai em busca de outras pessoas, tá? Então, pra gente entender, existem 3 obsessões. A obsessão simples, que é aquela obsessão onde de repente eu sinto uma tristeza, eu tenho ansiedade, até uma depressão. Então, é uma obsessão simples. Aí a gente tem a fascinação e a subjugação. A fascinação é aquela que ele fala que o espírito, ele ilude o pensamento da pessoa, ele deixa a pessoa fascinada, né? Então a pessoa acha que ela nunca tá errada, ela tá sempre certa, ela é sempre a melhor, né? Ela é aquela pessoa do trabalho ou até de casa, né? Que sempre sabe tudo, é fascinada, iludida. E tem a subjugação. A subjugação, como ele fala, é a mais perigosa, né? O espírito, ele anula a vontade e o livre-arbítrio da pessoa. E com o tempo, como essa pessoa acaba não tendo mais vontade própria, ela é totalmente manipulada pelo espírito, ela adoece e esse espírito consegue às vezes levar até essa pessoa ao desencarne, né? Eu acho que, não sei se todo mundo aqui, mas a gente consegue às vezes perceber muitos casos de subjugação, né? Onde você fala, meu Deus, essa pessoa não é ela, não é a pessoa mais que está agindo, que está convivendo com a gente. Você vê atos completamente... não é a pessoa, ela está sendo totalmente manipulada por um espírito, né? Por um obsessor ou por uma equipe de obsessão, tá? Então, como ele falou, os espíritos só respeitam as orações de quem realmente se esforça na transformação, né? Para se melhorar. Eles enxergam isso. Tudo é sintonia, gente. Tudo é sintonia. A nossa sintonia muda, a nossa energia muda. Aí sim vem a autoridade moral perante esses espíritos.
fazendo, só fazendo, eu coloquei aqui um parênteses da gente poder se melhorar, que eu estava conversando esses dias, semana passada, com uma aluna, sobre jejum, né? Sobre jejuar. Muitas crenças, né? Algumas crenças materialistas pregam, né? O jejum para a pessoa se arrepender do pecado, né? Dos pecados que cometeram. Aí eu pergunto para vocês, essa autoridade, essa prática, esse jejum, dá alguma autoridade moral? Claro que não. Claro que não. O jejum que Jesus pede na Bíblia é o jejum do ódio, da raiva, da vingança, né? Se abster desses sentimentos ruins, né? Da maledicência, do vício, dos vícios. É esse tipo de jejum que vai fazer a gente se limpar. Ao mesmo tempo que a gente vai se limpar, a gente vai afastar as energias ruins que não vão encontrar mais sintonia com a gente. E como ele fala também lá no Livro dos Espíritos, né? Vivendo aqui na Terra, a gente acaba atraindo espíritos inferiores, né? E como é que a gente atrai esses espíritos inferiores? Caindo a dona Celina se arrumando, espreguiçando, caindo na ansiedade, nas coisas da terra, né? Como a gente fala, nas coisas mundanas, nos prazeres da carne, nos desvarios da vida, os vícios em geral, né? E a gente se esquece de equilibrar, gente, a parte material com a parte espiritual. Né? É o que eu falo para os meus filhos, e a gente conversa sobre isso aqui também, né? Tudo coloca Deus na frente. Tudo, tudo. Gratidão, amor ao próximo. É isso que Deus espera da gente. E a gente esquece também de Deus no dia a dia, né? A gente esquece de Deus, a gente esquece de fazer as nossas preces diárias. A gente começa a viver no automático, como se diz, né? A gente vive no automático. É aí que a gente abre portas para que a obsessão aconteça, né? Aí o que acontece? A gente não perdoa as mínimas faltas, as mínimas que os outros cometem com a gente, mas a gente quer ser perdoado. Mas a gente exige o perdão do outro pelas nossas faltas. A gente não tem paciência com nada, com ninguém, mas a gente exige que o outro tenha paciência com a gente. Então, tudo detalhes do dia a dia que a gente acaba atraindo esses espíritos da mesma linha, né? Que se comprazem com esses sentimentos que a gente tem. E aí eles vão trabalhando na nossa mente. Como se diz, espírito obsessor, gente, não coloca nada na nossa mente. Nada, nada. Se eu sou uma pessoa que eu tenho os meus valores corretos, ele não vai conseguir colocar nenhum errado em mim. Ele só vai potencializar o que eu já tenho, tá? Então a gente tem que vigiar os nossos... Isso é muito importante. A gente tem que vigiar, literalmente vigiar os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, gente, eles são plasmados no campo espiritual. Por isso que a gente fala, não adianta eu estar falando uma coisa de amor, de bondade, de caridade, e no meu pensamento eu estar com coisa ruim,
com algum vício, né? A espiritualidade vê. Os nossos pensamentos são plasmados no campo espiritual, gente. Por isso que a gente fala que nós somos antena. Nós somos antena. A espiritualidade vê a nossa energia, vê o que a gente está pensando, né? E daí a gente sabe, né? Quem vai fazer parte da minha, como disse Paulo, né? Quem faz parte da minha nuvem de testemunha. Quando eu me transformo, tudo se transforma ao meu redor, no campo material e no campo espiritual, né? E a gente tem que lembrar que a obsessão, viu, gente, não é só de espírito ruim, né? A gente atrai, aliás, muitas vezes a gente atrai espíritos, por exemplo, uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva, ela vai ter junto dela espíritos tristes, que vai só colocando ela mais para baixo, cada vez mais, cada vez mais. Tá? E aqui eu vou terminar a minha leitura. Foi bem rapidinho, eu vou ler a prece e aí quero finalizar com um videozinho com uma experiência do Divaldo maravilhosa sobre obsessor, que vai ser um ensinamento maravilhoso pra gente. Aqui, gente, Allan Kardec coloca 3 exemplos de preces, tá? Que é a prece para ser pronunciada pelo obsidiado, uma prece para o obsidiado. Então, só para a gente diferenciar, a prece para ser pronunciada pelo obsidiado, aí tem a prece para o obsediado e tem a prece para o espírito obsessor. Como não vai dar tempo da gente ler as 3 preces, gente, eu vou ler só a prece para ser pronunciada pelo obsidiado, ou seja, nós, né? Ah, mas Paula, eu não tô obsidiada. Não tem problema. Vamos aprender essa intenção, essa prece, e quem sabe se eu tô ou não tô, né? A gente, pela nossa intenção, pela nossa vibração, como eu falei, a gente vai ajudar esse irmão a encontrar o bem, como a gente fala, encontrar o bem, encontrar o arrependimento. Porque só para lembrar, gente, não adianta eu sentir que eu tô sendo obsidiada e eu querer xingar, expulsar, que isso não vai adiantar em nada. Em nada. Isso vai deixar o espírito com mais vontade ainda de ficar me perturbando. Isso vai fortalecer. Que vai fazer ele seguir o caminho dele e a minha mudança. No dia a dia. Tá? Então eu vou fazer essa prece. Tem uma prece, cada um faz a sua intenção, tá? Pensando em amor, se de repente você acha que se você tem alguma influência, algum irmãozinho mesmo desencarnado que esteja te atrapalhando o caminho. É essa prece que eu vou fazer hoje pra gente mandar amor, mandar luz para esse espírito, tá? Então vamos lá. Se você quiser fechar os olhos. Meu Deus, permita aos bons espíritos me livrarem do espírito malfazejo que está ligado a mim. Se é uma vingança que exerce por injustiças que eu terei feito outrora,
para com ele, vós o permita, meu Deus, para minha punição, e eu suporto a consequência da minha falta. Possa o meu arrependimento merecer vosso perdão e a minha libertação. Mas, qualquer que seja seu motivo, peço para ele a vossa misericórdia. Dignai-vos lhes facilitar o caminho do progresso que o desviará do pensamento de fazer o mal. Possa eu, da minha parte, retribuindo o mal com o bem, o conduzir a melhores sentimentos. Mas eu sei também, ó meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam acessível às influências dos espíritos imperfeitos. Dai-me a luz necessária para as reconhecer. Combatei, sobretudo, em mim o orgulho que me cega sobre os meus defeitos. Qual não deve ser a minha indignidade, uma vez que um ser malfazejo pode me dominar? Fazei, ó meu Deus, que esse revés para minha vaidade me sirva de lição para o futuro, que ele me fortaleça na resolução que tomo de me depurar pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de opor, de hoje em diante, uma barreira às más influências. Senhor, dai-me a força de suportar essa prova com paciência e resignação. Eu compreendo que por todas as outras provas, ela deve ajudar o meu adiantamento, se não lhe perder o fruto com os meus murmúrios, uma vez que me fornece ocasião de mostrar a minha submissão e de exercer uma caridade para com um irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me fez. Linda prece, linda prece, linda prece. Eu vou passar para vocês agora esse vídeo do Divaldo, aí a gente finaliza com a nossa prece, tá bom? Ó, presta bastante atenção, é uma experiência que o Divaldo conta, quando ele era jovem, quando ele iniciou os trabalhos mediúnicos dele, tá? No centro espírita. Então ele teve uma experiência bem forte com um espírito obsessor. Agora eu não lembro se foi ele estava junto nessa reunião, tá? Eu vou colocar aqui para vocês. Ó. Nunca me esquecerei naqueles dias heróicos, quando ingressei no movimento espírita, a mediunidade aturdida, e me levaram de imediato a uma sessão mediúnica. E ali na sessão mediúnica, entre o pavor e o desespero, acompanhando as comunicações sem as entender, de repente comunica-se uma entidade, e o diretor dos trabalhos, o dialogador, o psicoterapeuta de desencarnado, como chamam, Manuel Filomeno de Miranda, espírito, volta-se para o espírito, diz uma série de palavras desconexas que o espírito não dá importância, e porque se tratava de uma entidade rebelde a quem ele chama obsessor, com certo desprezo, diz: você é um obsessor. E o espírito diz: sim, tornei-me obsessor porque tive a minha vida ceifada por este miserável de quem me utilizo. Referia-se ao médium angustiado. E então o doutrinador, no alto da sua empáfia, estende a mão e diz: em nome de Deus, eu lhe ordeno, saia dele. E o espírito dá um sorriso de zombaria e diz: em nome de Deus, não saio dele. E eu disse comigo: o que será? Então, ao invés de rezar, abri os olhos para não ser vítima também de alguém que não saísse de mim. Fiquei olhando, e o doutrinador encolerizou-se
E disse, mas eu estou ordenando. E o Espírito chiscaneando, diz, quem é você para ordenar coisa nenhuma? Você não ordena nem a própria vida. É desequilibrado, diga Ave Maria, é mesmo. Porque em cidade do interior a gente sabe da vida de todo mundo. E a vida dele era mais ou menos pública, para não dizer que era popular. E então o Espírito esbraveja, o homem esbraveja. Até que uma senhora muito modesta, afrodescendente, médium com Jesus, sorri humilde e diz, meu irmão, ao doutrinador, um momentinho. E volta-se para a entidade em aflição, para o médium em convulsão, e diz, meu irmão, eu peço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fique em paz. Você está sofrendo muito. Não compensa o mal que você está fazendo. É certo que esse ser que aí está prejudicou você, tirou da paz. Você hoje sofre porque ele é o responsável. Mas será justo que você lhe cobre para que ele venha depois de cobrar e isso não acabe nunca. Lembre-se de Jesus crucificado, meu irmão. Na cruz, enquanto jogavam sortes sobre as suas vestes, ele contempla a noite que se fez na tarde e disse com lágrimas, perdoa-os, meu Pai, eles não sabem o que faz. Se você não puder perdoá-lo, desculpe a ignorância dele. O nosso desejo não é que ele seja feliz, é que você seja feliz. Faz tanto tempo que você sofre. Não acha que chegou o momento de você ter paz? Eu lhe suplico, em nome de Jesus, que nos ama tanto, vá em paz. Pelos olhos do médium vertiam lágrimas. A voz estava estrangulada na garganta mediúnica. E o Espírito diz, oh alma boa, há quanto tempo ninguém me chama de irmão? Dizem que sou obsessor, que sou desventurado. É verdade. Eu irei, não sei para onde. Ela disse assim, ao seu lado, um anjo bom segurará sua mão, porque Jesus veio para nós, você e eu, os pobres, os infelizes, e volte depois, quando estiver feliz, para que nos sintamos felizes com a sua felicidade. Houve um silêncio tumular. O médium recompôs, a sessão acerenou, o soberbo baixou a cabeça envergonhado, e ela abriu os braços, e o Espírito venerando falou pelos seus lábios. Eram gotas de luz que balsamizavam nossas almas. E não compensa o mal que você está fazendo. É certo que esse ser que aí está prejudicou você, tirou da paz. Você hoje sofre porque ele é o responsável. Ok, é isso. Então vocês viram que interessante o doutrinador, né, da reunião expulsando sem autoridade nenhuma. O que fez o espírito? Achou divertido. Falou, não, eu não vou sair daqui. Então, o que adiantar ele ficar batendo boca com o obsessor, né? Como é que um doutrinador vai discutir com o espírito, né? Quem que tem mais força lá? O encarnado ou o desencarnado? O desencarnado, lógico, né? E aí vem uma mulher, né? Uma senhora, pelo que ele falou, simples, humilde, conversando com carinho, com empatia, com compaixão, com o espírito, chamando ele de irmão. Então conversou e acabou abrindo, né, a consciência dele, e ele aceitou
ir embora. E isso, gente, a gente pode até levar esse ensinamento não só para os espíritos inferiores, obsessores. A gente pode levar esse ensinamento, trazer esse ensinamento para a gente no nosso dia a dia. Né? Para aquela pessoa que de repente não gosta de nós, não gosta da gente fazer essa autoanálise, né? De repente, poxa, será que eu fiz alguma coisa errada para ele? Eu vou pedir um perdão, né? Vou tratar com carinho, porque não existe, acho que não existe uma coisa pior do que você, pelo menos eu acho, né? De você conviver com uma pessoa, seja dentro da sua casa, seja no trabalho, onde for, uma pessoa que você não tem que estar andando na calçada, né? E o outro desviar, ou você desviar. Então, trazer esse ensinamento pra gente, pro nosso dia a dia, né? Do perdão, perdoar e deixar uma relação mais harmoniosa. Mesmo como a gente aprendeu, né? Mesmo que o outro não perdoe, mas que a gente se desvincule dessa pessoa, que a gente possa olhar para essa pessoa de uma forma mais amorosa, que a gente possa cruzar com essa pessoa sem ter culpa, sem sentir culpa, porque eu pedi perdão, né? E já perdoei. Então, nada mais me prende a essa pessoa. E assim é com o mundo espiritual. Tá bom? Então vamos fazer a nossa prece para a gente finalizar o nosso evangelho. Fecha os olhos, sente essa energia, sente a alegria por a gente ter conseguido encaminhar espíritos que precisavam do nosso amor, do nosso carinho, do nosso perdão, e que eles nos perdoem por qualquer coisa que a gente possa ter feito para eles nessa encarnação ou numa encarnação passada. A gente está no caminho de Jesus, querendo melhorar, querendo se melhorar, querendo trazer o homem novo, deixando o homem velho. A gente pede perdão, que Deus nos perdoe e que a gente possa se libertar de qualquer corrente, de qualquer amarra que nos una, e que daqui para frente você siga o seu caminho e que a gente vai seguir o nosso aqui. Que esse ensinamento de hoje entre no nosso coração e que a gente possa pedir perdão para todos aqueles que a gente, por algum motivo, magoou, e que a gente possa perdoar. Que sejamos humildes de coração, assim como Jesus nos ensinou e nos pede. E que não tenhamos mais nenhum inimigo daqui para frente, encarnados ou desencarnados. Que não sejamos o motivo do escândalo. Que a gente não humilhe ninguém. Que a paz, que a felicidade reine nas nossas vidas. E com esse amor, com essa compaixão,
A gente vai caminhar mais uma semana. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou as águas, trazendo os remédios necessários, a espiritualidade que higienizou os nossos lares, a espiritualidade que fez os tratamentos, os passes, as curas. Agradecemos os nossos entes amados que estiveram presentes com a gente e os irmãozinhos desencarnados que a gente ama e que vão seguir o seu caminho agora da luz. Finalizamos mais um Evangelho com muito amor no coração, dizendo graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. E aí, pra gente finalizar, a partir da semana que vem, a gente vai fazer o Evangelho na leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. É um livro de autoria do Espírito Emmanuel, pelo Chico Xavier, tá? É um livro lindo. Então, ó, isso aqui é um marcador de página que eu ganhei da Batata. Olha que lindo! Ela me trouxe da África. Tá? Caminho, Verdade e Vida. Então, gente, se você quiser comprar o livro, se não comprar, tudo bem, não tem problema, tá? Mas é o que eu sempre falo, se você puder, compre numa casa espírita, num centro espírita, que você vai estar ajudando, tá bom? Boa semana para todo mundo. Pratiquem o Evangelho, deixa descer daqui para cá. E aí a gente vai ver a nossa vida cada vez melhor, tá bom? Obrigada a vocês, gente. Boa semana. Compartilhem o nosso Evangelho. E semana que vem estamos com um livrinho novo, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Ótima semana.